Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. E se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Não esqueçam de se inscrever no canal e de colocar o seu joinha. E conheçam as playlists, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Antes de mais nada, desejamos a todos uma feliz e abençoada Páscoa. Esta é a celebração da maior de todas as festas do cristianismo. É o maior dia do ano litúrgico, a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Abrindo as Escrituras, vamos abrir os mistérios da paixão de Cristo, sua morte e o clímax, a sua ressurreição. A liturgia central da Páscoa é a da Vigília Pascal, sábado à noite, a mais solene de todas as santas missas. Normalmente temos uma leitura do Antigo Testamento, um salmo responsorial, uma leitura do Novo Testamento e depois uma passagem do Evangelho. Na Vigília Pascal, no entanto, temos 7 leituras do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Salmos, Isaías, Baruque, Ezequiel, alguns em mais de um trecho. No que corresponde à segunda leitura, ela se concentra na ressurreição de Cristo. As leituras do Antigo Testamento são as mesmas para qualquer um dos anos do ciclo litúrgico, seja A, B ou C. Muda o Evangelho, que no ano C em que estamos é de São Lucas. Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12, se concentra na descoberta do sepulcro vazio, a descoberta inicial da boa nova da ressurreição. Ouçamos. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galiléia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Há vários aspectos do relato de Lucas que podem ser abordados. Primeiro falemos de quando esses fatos acontecem. No primeiro dia da semana. Do ponto de vista judaico, a linguagem primeiro dia não é apenas uma identificação da data. É também um eco do livro do Gênesis, onde é descrito que Deus fez o mundo em 6 dias, e esses dias são enumerados: o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, até o último, o 7º dia, em que se diz que Deus descansou. No cálculo judaico, o 7º dia é sábado. O primeiro dia da criação não é apenas o primeiro dia dos 7, é também o primeiro dia da semana. Em outras palavras, a antiga criação começa no domingo, segundo o Gênesis. Assim, é apropriado que o início da nova criação, que é a ressurreição de Jesus, também ocorresse no domingo. Porque Jesus não é apenas um profeta. A sua ressurreição da morte é o começo da nova criação.
A alegria e a verdade da ressurreição, o mistério da ressurreição, ocorrem no primeiro dia da semana. Em segundo lugar, vejamos a descoberta do sepulcro vazio. O fato de o cadáver sepultado não estar ali é um elemento fundamental para entender o que os primeiros cristãos queriam dizer com ressurreição. Existem muitas ideias de ressurreição, e algumas nem são compatíveis com essa verdade sobre Jesus Cristo. No pensamento grego, a morte libertava a energia intelectual da pessoa de sua prisão corporal. No judaísmo, por exemplo, para os saduceus, a morte era o fim de tudo. Alguns judeus acreditavam que os mortos ficavam num lugar de tristeza e tédio, o Sheol. Os profetas Daniel e Baruque pensavam que os justos falecidos existiriam de alguma maneira em amizade com Deus. Na época de Jesus, os fariseus acreditavam na ressurreição dos corpos de todos os justos no final dos tempos, que eles chamavam consumação dos séculos ou fim do mundo. Então, para os que acreditavam na ressurreição, ela não significava um simples retorno à vida comum, como uma ressuscitação milagrosa. A Bíblia também narra algumas destas. Por exemplo, quando Jesus traz a filha de Jairo de volta à vida, ou traz Lázaro de volta à vida, ou quando um homem morto é tocado pelos ossos de Eliseu e vive de novo, ou quando Paulo ressuscita Eutico. Nessa linha, há uma diferença fundamental entre o que aconteceu nesses casos bíblicos e o que aconteceu com Jesus. Lá, as pessoas voltaram à vida terrena comum e depois morreram novamente. Na ressurreição de Jesus de Nazaré, o crucificado ascendeu corporalmente do reino dos mortos e, então, existia de modo transfigurado, como uma pessoa encarnada, mas cuja corporalidade não era limitada pelas restrições comuns de espaço e tempo. Tinha carne e osso, comia, mas podia atravessar paredes, aparecer e sumir quando bem desejasse. O seu estado físico correspondia a um nível superior de perfeição e realização. Lucas narra como as mulheres e depois os apóstolos entraram e não encontraram o corpo. A palavra grega que Lucas usa é soma. Quando se trata de um morto, significa o cadáver. Fica claro que a ressurreição não é apenas a imortalidade da alma de Jesus. Não significa apenas que seu espírito vive, que sua alma passou a estar com Deus ou que agora ele é imortal. Tudo isso acontece com os homens quando morrem. Para isso, a palavra grega é atanásia, imortalidade. Com certeza, a alma de Jesus vive para sempre. Mas não é isso que os primeiros cristãos proclamavam quando falavam sobre a ressurreição. Proclamavam algo que acontecera ao soma de Jesus, seu cadáver, seu corpo que foi transfigurado e ressuscitado, e não somente a sua alma. É o túmulo vazio que dá a pista, que se torna um sinal para mostrar que a verdade da ressurreição não é sobre o Espírito de Jesus aparecendo em sonho a alguém depois de morto, consolando essa pessoa. É sobre algo que aconteceu com o corpo de Jesus. Mateus, no seu evangelho, coloca mais uma luz sobre isso. Narra que, no sábado, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se à casa de Pilatos, dizendo-lhe: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor disse enquanto vivia: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. Respondeu Pilatos: tendes uma guarda, ide e guardai-o como o entendeis. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. Mas ainda há a narrativa seguinte. Depois do sábado, quando amanhecia o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo.
E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como o relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Portanto, quando as mulheres chegam ao túmulo, a pedra é rolada pelo anjo à vista dos guardas. Elas não poderiam tê-la rolado por si mesmas, pois era muito pesada. Apesar de fechado o sepulcro, só sendo rolada a pedra pelo anjo depois, o corpo de Jesus não estava lá. Diferentemente, por exemplo, de Lázaro, que saiu do túmulo para fora quando a pedra foi removida. O corpo ressurreto de Jesus, portanto, passou pela pedra, assim como passará pelas paredes em ocasiões posteriores, entrando no cenáculo onde estão os apóstolos, por exemplo. Ele está em um novo modo de existência. A ressurreição não é apenas um retorno à vida comum. O corpo de Cristo está vivo, unido de volta à sua alma, e entrou em um estado novo e glorioso. É disso que trata a ressurreição. Um morto que permanecesse no túmulo seria necessariamente um falso Messias. E, embora pudesse ter um ensino inspirador, jamais poderia refrear o poder da morte. Daí a essencialidade da ressurreição para a fé cristã. Olhemos agora para esse foco de Lucas nas mulheres que vão ao túmulo de Jesus. Lucas tem sempre um interesse particular nas discípulas e no papel das mulheres na igreja primitiva, como a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que ele também escreveu, ajuda a ver. Aqui no Evangelho, Lucas nomeia as mulheres que descobriram o túmulo vazio e enfatiza que elas acreditaram na ressurreição do Senhor, mas os apóstolos, todos homens, não responderam com a mesma fé. Até desconsideraram o testemunho das mulheres. A identidade dessas mulheres é importante no relato, porque antes, no seu evangelho, Lucas já falara sobre elas. No capítulo 8, falara sobre Maria, a mãe de Tiago, e agora a nomeia especificamente como testemunha da ressurreição, uma pessoa que era conhecida. Tratava-se de Maria de Cleofas, a mãe do apóstolo, que foi bispo de Jerusalém. Os primeiros padres da igreja esclarecem ser Cleofas irmão de José e, portanto, o tio de Jesus. Lucas falou também sobre Joana, a respeito da qual, no início do seu evangelho, apontara como a esposa de Cusa, mordomo de Herodes. Teria sido uma pessoa de alto escalão, um status de elite. Essa mulher, de boa classe social, seguiu Jesus. É certamente uma das mulheres ricas que sustentaram o ministério de Jesus com seus recursos. É uma discípula. Testemunha à ressurreição. O Evangelho de João e o de Marcos destacam também o papel especial de Maria Madalena, que Lucas ainda cita. A primeira a encontrar Cristo ressuscitado. Tratava-se daquela de quem Jesus expulsara 7 demônios. Vamos então a Pedro, que diante do anúncio, seguindo aquelas mulheres, chegou ao sepulcro e viu as roupas de linho no túmulo. Outra pista para a ressurreição. Se alguém tivesse roubado o corpo, não teria tido tempo para desembrulhar o sudário que o envolvia. Pegaria o corpo com a mortalha, mas esta foi encontrada lá no túmulo. Jesus predissera sua ressurreição aos apóstolos em várias ocasiões. Porém, Pedro ainda não compreende a verdade da mesma forma que as mulheres. Ouve-as e acha que estão tristes ou perturbadas, inventando coisas. Vários apologistas cristãos ao longo dos séculos enfatizaram que, se os relatos da ressurreição de Jesus e a descoberta do túmulo vazio fossem inventados, os autores da história nunca teriam colocado como primeiras testemunhas as mulheres, porque naquele tempo o testemunho público de mulheres não era admitido. Joséfo, o historiador do primeiro século, conta isso na sua obra Antiguidades, livro 4.
Isto é, se você quer provar algo, o testemunho de uma mulher não serve. Se a igreja estivesse inventando a descoberta do túmulo vazio, teria falado de algum judeu muito estimado, como alguém do Sinédrio, um dos anciãos, o Rabi Gamaliel, alguém amplamente respeitado naquela época e naquela cultura, para que ninguém questionasse o testemunho do sepulcro vazio. Em vez disso, temos apenas 3 mulheres, e uma delas, Maria Madalena, ainda é uma ex-endemoniada. A razão pela qual os evangelhos dizem que foram as mulheres que descobriram a tumba primeiro é porque foi isso que realmente aconteceu. Em nível espiritual, desde o tempo de Agostinho, nos séculos IV e V, a Igreja viu na descoberta do túmulo pelas mulheres um significado mais profundo. João Paulo II, na sua carta sobre a dignidade e a vocação da mulher, citando Tomás de Aquino, chama Maria Madalena de apóstola dos apóstolos, porque foi a primeira testemunha ocular de Cristo ressuscitado e também a primeira a dar testemunho dele perante os apóstolos. As mulheres sempre tiveram uma sensibilidade particular à verdade da ressurreição. Elas estavam mais abertas a essa verdade do que os próprios apóstolos. E Santo Agostinho afirma que, assim como a morte foi trazida ao mundo pela palavra da primeira mulher, Eva, quando ela levou Adão a pecar, também é apropriado que, quando Deus traz a vida da ressurreição ao mundo, sejam as palavras de uma mulher que anunciarão as boas novas da ressurreição. E, sobretudo, isso nos chega por Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, trazendo as boas novas, não apenas de libertação do pecado e de Satanás, mas da vida eterna, a ressurreição dos corpos. Amigos, hoje é dia de festa. Jesus ressuscitou e não é vã a nossa fé. Ele nos abriu as portas do céu fechadas por Adão. Dá-nos a sua própria vida divina no batismo e quer nos ter com Ele, na comunhão da Trindade, pela vida eterna. Celebremos e agradeçamos tão grande dom todos os dias de nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, a sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.